Salve, salve galera, Edu Oliver na área, a voz das arquibancadas. Bora lá atualizar a situação do Memphis Depay no Corinthians. Apareceu mais alguns empecilhos para a renovação do contrato. Vou explicar agora para vocês o que está acontecendo. Eu conversei com pessoas super importantes hoje do departamento de futebol do Corinthians e da diretoria, e muita coisa vai acontecer nesses próximos dias aí. Eu vou atualizar vocês agora de tudo que está acontecendo. Antes de mais nada, se inscreva no canal. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Quem já é da casa, aquele like para fortalecer. E não esqueça sempre de ativar os sininhos de notificações para vocês não perderem nenhuma informação do Coringão, fechou? Então vamos lá começar pelo assunto que é o Memphis Depay. O que está pegando? Toda a imprensa noticiou que o Corinthians renovou o contrato com o Memphis Depay até 2028. Toda a imprensa falou isso. Só que, cara, como você pode acreditar que o Corinthians renovou sem o presidente ter assinado? Sem o Corinthians ter confirmado na sua página oficial? Mas sabe por que eles fazem isso? Porque todo mundo quer dar o furo primeiro. Todo mundo quer ser o primeiro a dar o furo. E aí noticiaram que o contrato está renovado. Vocês lembram quando o Alisson, eu falei para vocês que o Alisson não jogaria no Corinthians e toda a imprensa falou que ele já era jogador do Corinthians? Mais uma vez eles tentando dar o furo primeiro. E é isso que eles fazem. Por quê? Porque senão não dá engajamento, senão não vende matéria, senão não tem o que falar. Porque a maior parte desses jornalistas que cobrem Corinthians, dessas páginas, eles na verdade passariam fome se não existisse o Corinthians. Essa é a verdade. Mas vamos lá. Eu conversei com essas pessoas hoje dentro do clube e o que tá pegando? O Memphis Depay, ele tem um problema crônico no joelho, algo que eu já falo aqui há muito tempo para quem segue a voz das arquibancadas. O Memphis tem um problema crônico no joelho. Ah, Edu, mas o Garro também tem. Verdade, por isso que o Garro não joga mais porra nenhuma. Ele é uma espécie de Paulo Henrique Ganso. Joga um jogo bem, 2 jogos bem, 5 mal, e ele vai enganando, porque o Garro tem esse mesmo problema no joelho. O Palácios foi contratado lateral, lembra do Palácios? Contratado com problema de cartilagem. E o Palácios também não jogou no Corinthians. O Martínez se machucou e foi dispensado do Corinthians por conta que ele teve problema no joelho. E o Memphis também tem problema no joelho. E aí a diretoria do Corinthians exigiu uma série de exames. Porque, se vocês pararem para pensar, por que o Memphis não voltou depois da Copa? Olha lá o jogador da Argentina do Boca, lá o Paredes. 3 dias depois estava jogando. Olha outros jogadores que voltaram da Copa e já estão jogando. E o Memphis, que não entrou em campo pela seleção da Holanda, um jogo ou outro, não precisaria de 25 dias de férias. Só que o joelho dele tá bichado. E hoje, para quem acompanha as minhas redes sociais, eu até publiquei nas minhas redes sociais que o Neto falou isso hoje nos Donos da Bola. Mostrou o joelho, que ele tá com problema no joelho, tudo mais. Só que ele, meu irmão, vai cair no exame médico. Vai cair aí, porque não tem como. Ah, mas se o Corinthians dispensar ele machucado, o Corinthians pode ter problema na justiça. O Martínez se lesionou. O Martínez é jogador do Corinthians? Não, o Corinthians pode identificar um problema ali e ver que ele é um jogador que a qualquer momento vai estourar e simplesmente não querer renovar, porque ele não se lesionou no Corinthians não, irmão. Eu posso estar até falando besteira aqui, mas eu sei que eu não tô. Ele não se lesionou no Corinthians, não existe lesão, mas os exames podem mostrar que existe talvez 80, 90% dele ter uma lesão, e nisso o Corinthians vai se estrepar. E aí essas pessoas foram atrás de parceiros para bancar caso o Memphis sofra uma lesão no joelho, para bancar os salários dele, porque não adianta você dar 2 anos de contrato pro cara, ele se machuca, e aí ele vai continuar recebendo sem jogar do mesmo jeito, e aí vai continuar acumulando milhões pra um cara que não entra em campo. E aí o que revoltou a diretoria do Corinthians é que ele colocou uma faca no pescoço da diretoria pro Corinthians assinar o contrato com ele de qualquer forma, senão vão cobrar o Corinthians na justiça
para receber à vista. Que se dane, meu irmão. O Corinthians não pode ser refém. Ah, mas bom é o Pedro Raul, bom é o Félix Torres, bom é o Kaká. Os caras justificam uma merda com outra. Os dois são horríveis. Esses todos os jogadores que eu falei são uma merda, foram péssimos contratos. Só que isso não justifica que o que fizeram com eles tenha que se fazer com o Memphis Depay, porque o Corinthians vai continuar atrelado numa bola de neve, numa dívida astronômica, e esse cretino não vai jogar bola. Por que vocês acham que nenhum clube do mundo fez proposta por ele? O cara tem 32 anos e ninguém quer, ninguém quis, ninguém se interessou. Por isso que ele diz que ama o Corinthians, por isso que ele tirou os juros, que ele acha que fez um grande favor. Ah, eu tirei os juros para continuar no Corinthians. Ele nem jogou bola no Corinthians, então ele não tirou juros de porra nenhuma. Ele simplesmente, cara, ele teria que devolver metade daquilo que ele recebeu sem entrar em campo. Então esse cara não passa de um picareta. A diretoria do Corinthians sabe disso, os conselheiros vitalícios, todo mundo sabe disso, e todo mundo tá pressionando o Osmar para não renovar. E se renovar, vai fazer o exame médico primeiro e vai ter que arrumar um parceiro, um seguro, caso ele se machuque, para poder cobrir os custos dele quando ele estiver parado, porque o Corinthians não vai desembolsar nenhum real. E aí tá pegando essa parada. Então, torcedor, tem que aguardar para ver se ele realmente vai renovar o contrato ou não. Eu tenho a informação de que não vai, continuo bancando isso. E se o Osmar voltar atrás, aí ele vai explicar por que ele voltou atrás. Porque ele mesmo falou para mim que o Memphis Depay tem um problema crônico no joelho. Então seria totalmente incoerente ele renovar o contrato do cara sabendo que o cara vai bichar a qualquer momento. Então essa é a informação de hoje para você, torcedor corintiano. E se a gente tiver qualquer informação atualizada, a gente volta aqui para mostrar para vocês, tá bom? Deixa aí nos seus comentários, o Corinthians deve ou não renovar com o Memphis Depay. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto e vai Corinthians. Na minha opinião, não tem que renovar.